espírito é estar em oração, é estar ligado com Deus, é estar em comunhão com a palavra. Quando você está em espírito, dá um sorriso bonito e diga assim: Deus abençoa. Quando você está no natural, o ambiente, ele contamina você. O ambiente, ele acaba te prejudicando. O ambiente, ele acaba te afastando do propósito de Deus. Para nós entendermos, vamos ler aqui a Bíblia Sagrada, Ezequiel, capítulo 37. Todo mundo achou, povo de Deus? Se você precisar, irmãos, por favor, olhe para a televisão, que ali vai aparecer os versículos agora para você. Ezequiel 37:1. Por favor, Ezequiel 37:1, tá bom? Eu vou pedir para a equipe agora tentar parar o máximo possível, tá, equipe? Para não distrair os irmãos, no nome de Jesus. Diz assim, povo de Deus: e veio sobre mim a mão de quem? E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio do quê? E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam de que maneira, pessoal? E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o... Então olhe para mim, aqui nós estamos vendo uma visão espiritual, aonde o homem de Deus diz que ele foi levado até um vale de ossos secos. Pastor, o que era esse vale? Diga comigo bem alto: lugar de exílio. Quer dizer o quê? Nesse vale morreu muita gente guerreando por uma causa, morreu gente guerreando por um propósito, morreu muita gente, irmão, lutando de repente por uma bandeira. Gente que se preparou para a guerra, para aquela batalha, mas não venceu. E aí Deus leva, espiritualmente falando, o homem de Deus àquele vale, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus faz ele andar ao redor do vale. Eu já comentei isso aqui numa pregação, mas eu não li com você. O que me chama a atenção? Que a pessoa que ela é guiada pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, irmão, ela não pisa nos outros. Dá um sorriso por mão do lado e diga assim, ó: quem é de Deus não pisa nos outros. Pastor, o que o senhor quer dizer? Meu irmão, por mais que se fosse um vale de ossos secos, por mais, meu irmão, que ali fosse um lugar de morte, Deus não fez ele andar caminhando sobre os ossos. A Bíblia diz que Deus fez ele andar ao derredor. Então nós temos que cuidar disso, irmão. Quem é de Deus não pisa. Ah, pastor, mas é um osso seco. Irmão, você é de Deus, você anda em espírito. Só que o que me chama a atenção? Que quando ele chega lá, Deus faz uma pergunta para ele. Deus disse: olha, pode viver esses ossos? E o que ele responde, irmão? E eu disse: Senhor Jeová, tu o... E aí Deus começa a dar uma visão espiritual para ele. Por quê? Porque Deus manda ele profetizar. O que é profetizar? Falar de acordo com o que está escrito na palavra. E ele começa a profetizar, e ele começa a ordenar: osso se junte com cada osso, pele se junte com cada pele. E a Bíblia diz que começou a haver então um reboliço, aonde a Bíblia Sagrada diz, irmão, que começou a se juntar osso com osso. Eu imagino, na minha imaginação é assim, ó, o osso rangendo no outro, sabe? Diga assim, misericórdia. Mas começou aquela coisa, cada osso com cada osso foi se juntando, foi se ligando. Meu irmão, até chegar o ponto de osso com osso. Aí a Bíblia diz que Deus falou para ele: profetiza sobre espírito. E ele profetizou sobre espírito. E aí se levantou um grande exército. Pastor, qual que é a intenção dessa visão espiritual? É que se nós agirmos pela fé, irmão, Deus vai nos abençoar. Quem está entendendo, levante sua mão. Que quando você é de Deus, você pode estar lidando uma situação que parece que não vai ter mais vida. Você pode estar lidando uma situação, irmão, que parece que não tem mais solução. Ô pastor, não tem mais o que fazer. Dá um sorriso bonito e diga por mão do lado sorrindo, diga assim, ó: no natural. Mas se a pessoa usar a fé dela, se ela usar, meu irmão, ali o lado espiritual, o milagre acontece. Por isso que a gente vê gente sendo curada do câncer. Por isso que a gente vê gente, irmão, sendo curada muitas vezes de um problema lá, que o médico está dizendo que ela vai ser condenada à morte. Por isso que a gente vê Deus, meu irmão, a pessoa orar e Deus ir lá e abrir o pulmão de uma pessoa que estava morrendo dentro de uma UTI. Por isso que a gente vê nós orarmos e Deus abrir os céus e mudar
mudar a situação de uma pessoa. A pessoa estava numa crise financeira, daqui um pouco, irmão, começa a surgir emprego, ela começa a pagar as dívidas. Quer dizer o quê? A nossa fé, andar em espírito, diga comigo bem alto, mexe com o mundo espiritual. Quer dizer o quê? É algo além do que os nossos olhos veem. Só que, irmão, para isso acontecer, olha o que Deus falou para ele lá no versículo agora, por favor, no versículo 11, diz assim, ó: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, falo com a boca, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. E nós estamos o quê? Então, pastor, o que o senhor quer dizer? Que muitas vezes Deus não opera na nossa vida, não é porque Deus não quer, irmão. É porque a gente muitas vezes está tão natural que a gente vai perdendo a esperança. Que a gente se sente cortado. Quer dizer o quê? Uma vara cortada da videira, ela não dá fruto. Irmão, olhe para mim. Se você não estiver ligado em Deus, não tem como você orar e Deus operar milagre. Se você não estiver ligado em Deus, não tem como você crer o suficiente para que aquilo que era impossível se tornar possível. Você vê que é interessante, a mão do Senhor veio sobre mim. Dá um sorriso por mão lado aí, irmão. Diga para ele assim, ó, a mão de Deus está sobre a sua vida, irmão. Quem acredita nisso, levanta a sua mão. Irmão, e quando a mão de Deus vem, é um amor de Deus tão grande por nós, que Ele pega aquele que foi desenganado, aquele que lutou e não conseguiu com as suas forças, e Ele pega e transforma a vida dessa pessoa. Só que, pastor, para tudo isso acontecer, o que eu preciso? Eu preciso ter dentro do meu coração aquilo que a palavra de Deus fala. No caso do povo, o próprio Deus falou, não poderia eu fazer? Eu posso fazer como fiz a esses ossos, como eu te dei essa visão, mas eles perderam a esperança. E pastor, por que perderam a esperança? Porque não estavam andando em espírito. Agora vamos pegar essa visão espiritual e vamos jogar ela no mundo natural para você ver? Quem quer ver ela no mundo natural? Vai para 1 Samuel 17 agora. Você vê que aqui está falando sobre a casa de Israel. Pastor, eles perderam a esperança. Dá um sorrisinho por irmão de novo. Vocês estão meio brabo hoje. Diga por irmão do lado, viu com os pés destapados, irmão. Viu, irmão? Glória a Deus. E nem a irmã Thelma falou, pastor, o ruim de quando tu tem horário para acordar de manhã, você bota o relógio despertar e você acorda 3 horas. Eu tenho que acordar 5. Aí volta a dormir mais um pouquinho. Vai quebrando. Quem concorda comigo, né? Isso acontece, irmão. Pessoal, 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou te mostrar isso que Deus estava falando no mundo natural, como, pastor, através daquela passagem muito conhecida, onde a Bíblia diz que Davi lutou com o gigante Golias. Por que o senhor vai dizer isso, pastor? Porque eu quero te mostrar sinais de uma pessoa que ela está em espírito, andando em campos naturais. Como assim? Para você entender a história, a Bíblia diz que o povo de Israel, ele ficou 40 dias parado, irmão, diante de um campo de batalha. Por quê? Porque toda vez que o gigante Golias, que era filisteu, saía para a batalha, ele dizia assim, ó, não vamos guerrear. Eu quero o melhor soldado de vocês lutando comigo. Se ele me vencer, nós o serviremos. Se eu vencê-lo, vocês nos servem. E a Bíblia diz que ele fazia isso, irmão, em 2 horários do dia, pela manhã e pela tarde. Irmão, e toda vez que o povo via aquele homem, aquele gigante, aquela armadura, aquela lança, eles ficavam de que jeito? Com medo. Olha que coisa que eu vou falar forte para você. Irmão, tem gente que a maior batalha que ela enfrenta é que por e ela começa a ter problemas Irmão, ela começa a colocar coisa dá um sorriso por mão do lado e diga assim, graças a Deus você não é assim. Quem está me entendendo? Pastor, eu estou sendo aquela pessoa que põe coisa na cabeça. Eu só de imaginar, pastor, irmão,
Se coloca mais na presença de Deus. Se torna uma pessoa mais espiritual. Porque você vê que o povo estava parado. Aí olha que coisa interessante que vai dizer aqui, ó, lá no versículo 31. Diz assim, 1 Samuel 17, 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a e mandou em busca. A Bíblia diz que todo mundo estava com medo do gigante. Quando Davi chegou lá, o Davi levou, se eu não me engano, era pão, queijo e trigo tostado. Quando ele chegou e foi na batalha, que história é essa? Quem é esse gigante? Quem que vai ganhar? O homem que lutar com ele. Aí disseram, ó, o rei vai dar isso, vai dar aquilo, aquele outro. Ele disse o quê? Eu vou lutar. Irmão, olhe para mim. A Bíblia diz que mandaram chamar ele pelas palavras que saíram da sua boca. E ouvir das palavras que Davi havia falado. Então, pastor, qual que é o primeiro sinal que uma pessoa ela está em espírito? Aquilo que sai da boca dela. Tem gente que ela diz assim, pastor, eu estou na igreja, eu sou muito de Deus. Mas tu vê que as palavras que saem da boca dela são natural. Por quê? Porque em vez de ela largar palavras de ordem, palavras de vitória, palavras de fé, ela larga palavras de medo, de desânimo. Né? Alguém chega para ela e diz assim, tu viu que situação perigosa, dona Berenice? Tu viu que problema triste esse? E aí a pessoa vai dizer, não, confia em Deus. Né? Palavras de fé. Ela diz, pois é, eu até estou com medo. Diga para o irmão do lado, sorrindo assim, misericórdia. Então você vê que as palavras que saíram da boca dele, irmão, foram que levaram ele diante do rei. Deixa eu falar uma coisa para você. As tuas palavras que saem da tua boca, vai ser o que vai te levar a crescer na vida. Vai ser o que vai te levar a você chegar diante do rei. Seja o rei natural ou o rei espiritual, que é o Senhor Jesus. Só que o que me chama a atenção é a segunda parte, o próximo versículo, 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de quem? De ninguém. Teu servo irá contra este filhos. Eu botei aqui, ó. Primeiro, ele foi visto pelo que ele falava. Segundo, a sua fé era transmitida desânimo. Mas você vê que é engraçado. Também não foi desrespeitoso. Ele disse assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém, mas teu servo irá onde? A peleja. Então olha para mim, tem gente que ela diz que ela é espiritual. Não, porque eu sou corajoso. O fulano é covarde. Primeira coisa, se você é de Deus, você não desmerece ninguém. Quem é de Deus não pisa em? Quem está entendendo? Eu vejo muito isso, irmão. A pessoa diz, não, porque eu me garanto. O fulano, tá amarrado em nome de Jesus, tá, irmã? Não. A irmã não se garante, eu me garanto. Irmão, para com isso. Quem é de Deus não pensa assim. Você vê que ele disse, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, ele não deixou de ocupar a posição que ele tinha. O teu servo vai lutar. Então, existem sinais quando a pessoa é espiritual, irmão. Existem sinais. Pastor, mas é muito forte. Eu tenho uma experiência com Deus tremenda. Olha Deus, irmão, mas continue sendo humilde. Continue sendo de Deus. Continue sendo simples. Quem está entendendo, levante sua mão. Porque senão você pode ser o quê? Cortado, diz a Bíblia. Continue. Mais um sinal que me chama a atenção. Diz aqui no próximo versículo. Já estou encerrando a mensagem. Quem está gostando, dá um glória. Diz assim, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és moço e ele homem do quê? Desde a sua moça. Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e matava, e assim o feria o teu servo o leão como o urso, assim será também esse circunciso, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então Davi, vai-te embora, e o Senhor seja. Agora uma coisa que eu quero chamar a atenção, terceiro ponto, irmão, que chama a atenção. O Saul, quando viu aquele lado espiritual do Davi, ele usou dois argumentos
que ele tinha razão. Qual foi o primeiro argumento? Tu é jovem. Irmão, isso demarca o quê? Tempo. Tem gente que ela é mais nova. Quem concorda comigo? Tem gente que ela já tem... Não é mais velho, velho não. É mais experiente, diga glória a Deus. Então, tempo é uma coisa que a gente não pode mexer. Ele tinha razão no que ele falou, o argumento dele. Ó, tu é novo. É tempo. Quando ele fala assim, ó, mas ele é homem de guerra, aí o Davi fala, não, tempo é uma coisa, mas experiência é outra. Porque, irmão, experiência com Deus não é uma coisa que depende dos outros. Experiência com Deus é uma coisa que não depende de você ser visto por ninguém. Irmão, olha que coisa forte. Por que o Davi tinha uma coragem daquela? Porque ele disse, da mesma forma que eu venci o urso e venci o leão, eu vou vencer esse Ciro com... Então olha para mim, ninguém viu ele vencendo o urso, mas ele sabe que venceu. Uma das coisas que eu vejo quando a pessoa está andando em espírito, é que ela vai tendo umas experiências com Deus, que ela não se importa com o que os outros vão estar vendo. Ela não precisa de ninguém aqui, irmão, ó. Homem de Deus! Não. Ela luta pelos seus princípios. O Davi, quando teve que lutar pelas ovelhas do seu pai, lutou. Ah, mas era um leão. Irmão, imagina a cena comigo. O leão com a ovelha na boca e o Davi... Dá um sorriso por mão do lado e diz assim, misericórdia. Isso é experiência com Deus. Só que você vê que a fé dele foi crescendo, a fé dele foi se envolvendo. Ele disse, olha, eu tenho a certeza que o mesmo Deus, que eu tive a experiência com ele, porque foi algo entre eu e ele, responsabilidade nossa. Ele é comigo para enfrentar esse gigante aí. Então olhe para mim, tem argumentos que você não tem que fazer, irmão. Tem argumentos que o tempo vai mostrar que você é de Deus. Tem gente que ela se converte, quer chegar para a família e dizer assim, ó, sou de Deus. E aí o fulano diz assim, mas ontem tu estava bebendo. Não, mas agora eu estou na igreja. Não. Não, tem coisa que não adianta argumentar. Quem está entendendo, levanta sua mão. Fala para o irmão do lado sorrindo assim, ó, é só o tempo. Tem gente que ela chega, irmão, quer converter todo mundo. Mas a semana passada ela estava brigando com todo mundo. Não, de espírito. Agora, tem coisas que... É você se colocar diante de Deus, é você dizer, Deus, eu me garanto com o Senhor. Amém? E aí o último ponto que eu quero chegar, para nós encerrar a mensagem, é que diz aqui, irmão, ó. Diz assim, 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou o quê? Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar, como com isto? Pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aí conhece a história, que ele vai, ele luta, ele vence o gigante. E aí o texto vai dizer assim no 46, ó. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha... E ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Não com espada, não com lança. Porque o do Senhor guerra, e ele vos entregará na nossa... Então, para mim, quando Davi vai lutar com o gigante, você vê que ainda o Saul tentou interferir mais uma vez. E deu para ele uma arma. Pastor, o que o senhor quer dizer? A Bíblia diz que ele botou a armadura. Cadê o Vitor? Chama o Vitor aqui. Cadê tu, Vitor? Vem cá. Põe aqui. Você está vendo a diferença, né, irmão? A irmã falou gordinho, não, elegante. Tá elegante, né, irmão? Para aqui, meu filho. Deixa eu te ajeitar, pelo menos. Tá, solta assim os braços. Tá certo ou tá errado, irmão? Por que tá errado?
Se ele andar assim, ó, aí até que não está tão, ele está engordando. Né? Mas olha só, irmão, não foi feito para ele. Foi feito para quem? Até para mim está ficando pequeno já. A esposa que engravidou e eu que estou engordando, irmão. Tá certo essa logística aí. Mas, irmão, o que eu quero que você entenda? Não foi feito para ele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quarto sinal com a pessoa de Deus. Diga comigo bem alto. Ser sincero. Deixa eu perguntar para ele. Tu tá confortável com esse casaco grandão, hein? Não, Por quê? porque não foi feito pra mim. Olha a coisa que eu vou dizer para você. Quer prova que você tá em espírito? Quando você é uma pessoa sincera com as pessoas. Irmão, o Saul não fez maldade de dizer assim, ó, pega a minha armadura, pelo menos vai com a minha armadura. Só que a armadura não era para o Davi. O Davi até botou. O Davi até não fez desfeito, experimentou. Só que aí tem uma coisa interessante. Quem já ouviu falar sobre a armadura de Deus? Lá em Efésios 6. Efésios 6 fala que a armadura de Deus tem cingindo os lombos, tem couraça da justiça, tem as sandálias, né? Para calçar os pés na preparação do evangelho. Isso aqui é muito legal porque escravo não tinha sandália, só quem era livre. Guarda essa coração. Amém? O que mais? Escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Então você vê que a armadura de Deus são 6 itens. Se você pegar e ler de novo comigo o versículo 38, diz assim que ele tinha capacete de bronze, uma couraça e uma espada só. Então olha para mim, por que não daria para o Davi, vem cá Davi, por que não daria para o Davi usar a armadura do Saul? Primeiro porque não era para ele. Está confortável? Não. É muito grande. Não olhe para mim, irmão, vocês estão me olhando dizendo que o pastor está gordo. Para com isso. Mas irmão, olha que coisa forte, além dela não ser para ele, ela não era completa. Olha a coisa que eu vou dizer para você, com todo respeito. Irmão, não adianta você querer agir de um jeito e não fazer uma coisa completa. O que adiantava ele com a couraça? O que adiantava ele com o capacete, com a espada, se ele não tivesse calçado os pés? Se ele não tivesse um escudo e se ele não tivesse, meu irmão, também ali, cingindo os lombos. Olha o que eu vou dizer para você. Tem gente que ela tem uma vida com Deus, mas não é uma vida completa. Porque falta algumas atribuições a ela. Mas pastor, porque Deus não quer abençoar? Não, porque ela não busca estar em espírito. O Davi estava tão em espírito que ele disse assim, ó, essa armadura não me serve para mim, ela não está completa. Eu prefiro me revestir então da armadura de quem? De quem? Não adianta você querer buscar algo do outro e achar que vai completar você, irmão. Dá um sorriso pro irmão do lado e diz assim, você vai morrer. Irmão, se ele fosse com aquela armadura, você acha que ele ia vencer? Além de ser incompleta, não era para ele, era pesado. Então ele disse, não dá, rei, não é desse jeito que eu sei lutar, não é com essa armadura que eu vou vencer. É com a armadura de quem? Me devolve aqui, meu filho. Obrigado, deixa eu... Obrigado. Olha, até me ajudou aqui, irmão. Que chique, diga glória a Deus. Quem está entendendo, pastor? Então coloque isso no seu coração. Irmão, tem gente que está tendo... Não, pastor, eu vou alcançar minha bênção na fé do outro. Não. Ande você em espírito. Deus, me leva o Senhor. Me mostra o Senhor o que eu tenho que fazer. Deus, me dê a palavra, o Senhor me dê a palavra. Me diga o que eu tenho que profetizar, Deus. E aí Deus vai dando para você. Quem está entendendo, levante sua mão. Ô, irmão, aí eu vou dizer para você. Deus vai levantar um grande exército na tua vida. Quer dizer o quê? Pessoas que vão ser bênção na tua vida e no teu caminho. Quem crê nisso? Então aplauda Jesus. Pode aplaudir. Glória a Deus. Vamos ficar no nome de Jesus. Quem deu a palavra, levante